Sabe, se tem uma coisa que eu parei para pensar hoje quando eu estava no meu trabalho, é que muitas vezes eu já falei, e esse canal inclusive começou com essa mensagem: nós estamos trocando muito facilmente um tempo que nós poderíamos estar com pessoas que querem estar conosco, que estão disponíveis para estar conosco, para poder dar atenção a quem está lá fora e não está disponível para nós. E assim eu fiz um paralelo com Deus, mas nós fazemos muitas vezes isso com a nossa família, com o nosso bem mais precioso, que é a nossa casa. Olá, queridos, graça e paz, meu nome é Pedro Henrique e mais uma vez no vídeo de hoje trazendo para vocês uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Nossas mensagens de quinta-feira, mas tão profundas quanto as mensagens de domingo. Uma mensagem de exposição bíblica e com o intuito de ser algo bem simples e didático para que você, qualquer pessoa, possa entender. O tema que Deus colocou no meu coração essa semana, ele tem muito a ver com o tempo. Eu diria que se eu pudesse colocar um título nessa mensagem, o título seria Recalcule o seu tempo. O tempo que você tem gastado, o tempo que você tem utilizado. Porque se nós pararmos para pensar, eu escutei isso de uma pessoa bem mais madura do que eu, mas é uma verdade. Se tem algo que nós temos de precioso na nossa vida, é o tempo. Porque ela é a moeda mais preciosa que vai comprar tudo aquilo que mais importa na nossa vida, se você parar para pensar. O dinheiro que muitas pessoas acabam buscando e correndo atrás, se você parar para pensar, você busca com o seu tempo. Porque você troca o seu tempo por dinheiro. E também é assim para tudo aquilo que importa na nossa vida, como por exemplo família. Se você quer ter um bom relacionamento com, por exemplo, sua esposa, você vai ter que dedicar tempo. Por exemplo, para ter um relacionamento com Deus, uma vida com Deus, é necessário que você dedique tempo. Se você quer ter uma vida mais saudável, você vai ter que dedicar seus esforços, seu tempo nisso. Se você tem um projeto, por exemplo, escrever um livro, um projeto social, algo que vai impactar as pessoas, que vai influenciar as pessoas, ou que vai influenciar apenas a sua vida, isso também vai requerer tempo. Então o tempo, ele é a moeda mais importante na nossa vida, porque se você parar para pensar, diferente do dinheiro, o tempo ele não volta. Você não tem como ganhar e perder tempo. Porque no máximo o que acontece é o seguinte: o tempo da nossa vida, ele vai gastando. É como se fosse água, ele vai simplesmente se gastando. E gastando e gastando. E não há nada que você possa fazer para parar com que o seu tempo pare de ser gasto. A não ser que você comece a investi-lo. Porque o tempo é a única moeda que você não pode ir, por exemplo, na casa da moeda, ou você não pode trabalhar de novo para recuperá-lo. Não dá. O que acontece muitas vezes é que nós estamos vivendo a nossa vida nesse afã e muitas vezes nós nem percebemos que nós estamos sendo tão influenciados que nós estamos gastando de fato o nosso tempo com coisas que não importam no fim. Com coisas que não vão trazer nenhum retorno para nós de fato. E eu não estou falando aqui de um retorno financeiro, porque, sendo bem sincero, viver uma vida através de riqueza, através de dinheiro, viver uma vida atrás disso, sendo bem sincero, é uma vida muito vazia. Porque se você precisa de muito para sentir pouco, de fato você é um miserável. Se você vive a sua vida só para ganhar dinheiro, desculpe, mas essa é a verdade, você é um miserável. Porque você não tem sentido nenhum para sua vida, a ponto de somente o dinheiro ser um motivo que te faz acordar de manhã. Porém, para aqueles que querem fazer uma escolha melhor, ou para aqueles que querem começar agora a recalcular o seu tempo, eu trago agora uma mensagem não baseada naquilo que eu acho, porque aquilo que eu acho pode ou não servir para você, mas com base na palavra de Deus, onde ela nos ensina a ter uma certa maturidade em utilizar o nosso tempo. Porque se você parar para pensar, maturidade, ela não tem a ver com uma questão de idade. Maturidade não vem com o acúmulo de idade, não vem com o passar dos anos. Maturidade vem a ver com o quanto você é capaz de aprender com os acontecimentos da sua vida, com o quanto você é capaz de refletir e começar a progredir, mudar as suas atitudes, evoluir a sua mentalidade. Então, é aquilo. Eu não estou falando isso dando carteirada não, deixando bem claro. Eu, por muitas vezes, sou imaturo, lembrando que maturidade é um conceito muito amplo. Existe maturidade emocional, financeira,
Enfim, existem vários tipos de maturidade. Porém, vamos colocar a maturidade como se fosse uma coisa universal e dizer: nós precisamos amadurecer a nossa mente. Nós precisamos começar a buscar uma maturidade na nossa mente de forma como a gente enxerga a vida. Porque a nossa perspectiva que a gente tem sobre a vida, ela influencia muito sobre as nossas atitudes. Você age conforme você pensa. Então, se você não tomar cuidado com a forma como você pensa, com aquilo que está entrando no seu coração, você vai acabar tendo atitudes que vão te prejudicar a longo e a médio e a curto prazo. Então, vamos ler o que a sabedoria de Deus nos diz sobre o tempo? Abra comigo a sua Bíblia, se você puder, em Salmos, o Salmo 90. Um salmo muito conhecido, a oração de Moisés, homem de Deus. Se você não quiser abrir sua Bíblia, pode acompanhar aqui nas legendas, eu vou estar deixando aqui para você poder acompanhar. E diz bem assim a palavra do Senhor. Oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade em eternidade Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, ó seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite, como uma correnteza tu arrastas os homens. São breves como o sono, e são como a relva e brota ao amanhecer, e germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades, e não escapam os nossos pecados secretos, à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. E aqui eu faço uma pausa para você entender que do versículo 1 ao versículo 11, resumidamente, Moisés ele vai falar o seguinte: Deus, você é um ponto fixo na eternidade, onde tudo partiu de ti, e onde nós, como seres humanos, somos mortais. O que somos perante a ti? Tu já eras Deus, e você determina os anos da nossa vida. Portanto, o ser humano, ele é efêmero, ou seja, ele passa depressa, a vida do ser humano passa muito depressa. Moisés ele vai estar trazendo essa reflexão para que você e eu percebamos a urgência de fazer o que ele vai nos ensinar aqui agora, através da sua oração. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Volte, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos, satisfaz-nos pela manhã com teu amor leal, e todos os dias cantaremos felizes. Dá-nos alegrias pelo tempo em que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos, aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra das nossas mãos. Consolida a obra das nossas mãos. Então, o que Moisés ele vai estar falando a partir do versículo 12? Só recapitulando. Primeiro ele começa fazendo um pedido a Deus, depois de ele ter feito essa reflexão sobre a efemeridade do ser humano e de quanto Deus é soberano, porque ele pertence à eternidade. Ele está na eternidade. Então, Moisés ele diz o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. O que é contar os nossos dias, meus irmãos? Contar os nossos dias é você começar a refletir sobre como você vai usufruir do bem que te foi dado, que é a vida. A vida é um presente de Deus. Porém, como diz o Cash Luna, a vida boa é uma conquista. Mas essa vida boa, ela só vem com Deus confirmando, com Deus estando presente. Sabe, se tem uma coisa que eu parei para pensar hoje, quando eu estava no meu trabalho, é que muitas vezes eu já falei, e esse canal inclusive começou com essa mensagem: nós estamos trocando muito facilmente
Um tempo que nós poderíamos estar com pessoas que querem estar conosco, que estão disponíveis para estar conosco, para poder dar atenção a quem está lá fora e não está disponível para nós. E assim eu fiz um paralelo com Deus, mas nós fazemos muitas vezes isso com a nossa família, com o nosso bem mais precioso, que é a nossa casa. Muitos de nós almejamos influência, e não é errado, deixando bem claro, hoje mesmo, antes de começar esse vídeo, eu estava pensando e me perguntando, Deus, existem tantos pregadores, existem tantos palestrantes, existem tantas pessoas que carregam uma mensagem, existem tantos, o que eu sou em meio a tantas pessoas? Como eu posso me destacar? Estava conversando com Deus e falando sobre isso com Ele. Mas antes mesmo de eu fazer essa oração a Deus, sabe a resposta que me veio? Me veio uma passagem onde Jesus Cristo ele estava falando aos seus discípulos e a uma multidão, se eu não me engano. Ele estava falando que aquele que quiser ser o maior perante o reino dos céus deverá ser servo de todos. Será que nós estamos dispostos a usar o nosso tempo para servir aqueles que estão à nossa volta e principalmente dar honra àqueles que deveríamos dar honra? Por exemplo, a nossa família, como eu já disse, muitas vezes nós estamos querendo a aprovação das pessoas que estão lá fora, de um patrão, nós queremos a aprovação de um líder, nós queremos a aprovação de pessoas que têm influência, quando na realidade, e as pessoas que importam de verdade? Será que nós estamos valorizando a nossa casa? Será que as decisões que nós estamos tomando comprovam que nós estamos valorizando a nossa casa? Porque eu, por exemplo, eu tenho uma coisa pra mim, meus irmãos, e isso é pra mim, tá? Eu não tô falando em relação a você, eu tenho pra mim. Eu tenho certeza de uma coisa, eu sempre pensei assim, que eu tenho muitos planos, sonhos nem tanto, mas planos eu tenho muitos. Porém, nenhum desses planos é bom o suficiente se Deus não confirmá-los, como o salmista ele vai falar no final do salmo o seguinte: consolida para nós a obra das nossas mãos, consolida a obra das nossas mãos. Sabe, eu dou graças a Deus que eu cresci no meio, eu ouvi falar de Deus desde a minha juventude, porque eu aprendi aquilo que verdadeiramente importa, sabe? E um dos sonhos que eu tenho na minha vida é casar, é constituir uma família. Só que sabe uma coisa que eu sempre pensei no meu coração? É que se Deus não estiver nesse sonho, de nada importa. Se eu estiver, por exemplo, hoje em dia eu tenho um sonho, por exemplo, de ser um palestrante, de viver disso, de viver ajudando as pessoas com mensagens como essa, onde tragam mais maturidade, onde tragam as pessoas para mais perto de Deus. Mas do que serve esse sonho se Deus não consolidar? De que serve esse sonho se eu estiver lutando contra os planos de Deus, contra a vontade do Deus Altíssimo que sempre permanecerá? Como o salmista fala, os nossos anos passam muito rápido. Nós vivemos 70 ou 80 para aqueles que têm mais vigor. Porém, o salmista deixa bem claro, isso ainda com dores. Então, algo que nós devemos pensar e começar a raciocinar é o seguinte: como nós queremos estar quando nós terminarmos a nossa vida? Porque em Eclesiastes, o sábio Salomão ele vai falar o seguinte: o fim das coisas é melhor do que o início. Todo mundo lembra de como você vai terminar, mas ninguém lembra de como você começa, porque você começa no anonimato. E normalmente, quando você termina a sua vida, você teve mais acesso à vida dos outros. Porém, como você quer ser lembrado? Como você quer que as pessoas te vejam? Porque, sendo bem sincero, esse vídeo traz uma pegada de legado, é verdade. Mas, além do legado, eu quero que você pare para pensar de verdade qual é a marca que você está deixando na vida das pessoas à sua volta. Sem ser apenas por mensagens, por exemplo, no YouTube, sem ser na teoria, na prática. Pare para analisar suas atitudes diárias, como você tem agido. Por exemplo, eu percebo várias coisas que eu tenho que mudar em mim. O meu jeito de falar com pessoas na minha família, por exemplo, com meu pai, com a minha mãe, tem sido errado. Muito do que eu estou te falando tem a ver com amor, porque uma vida sem amar é uma vida vazia, é uma vida sem sentido. E o amor, eu não falo só do amor sentimento, mas aqui eu estou falando também do amor mandamento. Porque Jesus Cristo deixou a nós o mandamento de amar uns aos outros como Ele nos amou. E como Cristo amaria? Será que nós estamos refletindo o amor de Deus em cada uma das nossas decisões? Porque às vezes você, pai, você pode estar pensando, caramba, eu vou lá, eu vou trabalhar, vou batalhar. Mas às vezes o seu filho, ele não queria o seu esforço braçal, ele queria o seu tempo.
E eu entendo que não é para todos, nem todos vão conseguir, muitos têm que trabalhar de fato longe de suas famílias, e eu não estou te fazendo essa mensagem para você para te colocar um peso, mas eu estou te falando o seguinte: esteja presente de verdade na vida daqueles que importam para você. Tome cuidado para que no afã dessa vida você não comece a fazer planos e valorizar aquilo que não importa de verdade, que no fim vai passar. Porque pessoas, elas têm alma, pessoas têm espírito, porém bens materiais que nós corremos a nossa vida toda atrás, eles todos vão perecer. Então, será que nós estamos valorizando mais a materialidade, os bens materiais, o ter, o fazer, ao invés do ser? Será que nós estamos focando no que nós vamos deixar para as pessoas, mas mais do que nós estamos focando no que nós vamos deixar nas pessoas? Isso é uma coisa que o Espírito Santo ecoou muito forte no meu coração, sabe? A partir de hoje, eu quero tomar uma decisão severa na minha vida. De todos os momentos eu buscar de fato viver a palavra do Senhor na sua essência. De não só colocar o amor na teoria, mas colocar o amor na prática, sabe? Cuidando e valorizando daqueles que estão ao meu lado, cuidando mais das pessoas que estão à minha volta, como por exemplo os meus colegas de trabalho, que eu vejo todos os dias. E como é que você pode pensar em fazer isso? Em pequenos gestos, gente. Por exemplo, às vezes um colega de trabalho seu está passando um aperto, você pode ajudar ele com uma informação, com uma técnica que você tem, que pode ser útil para ele, mas você se aquieta. Às vezes você pode, ao invés de estar lá focando só no seu, você poderia estar lá e parar um pouquinho a sua vida e ajudar o outro. Mas você pode pensar, mas eu vou perder com isso. E talvez de fato você perca, humanamente falando. Mas diante daquele que importa e tudo vê, você nunca vai perder. Nunca é perda ajudar as pessoas, sabe? Isso é uma coisa que eu tenho deixado bem claro por onde eu passo e nas minhas amizades onde eu converso sobre isso. Uma vez eu estava conversando com uma amiga e eu falei o seguinte para ela: olha, você nunca vai perder por ajudar as pessoas. Porque por vezes antes de ter que dar uma palestra, sabe? Isso aconteceu no dia que eu fui dar uma palestra. Eu fui dar uma palestra, só que eu tinha que treinar ela, só que antes me surgiu uma obrigação aqui em casa, de ajudar meu pai. E eu poderia ter falado: pai, eu preciso de estudar para essa palestra, senão eu não vou conseguir. Porém, sabe o que eu fiz? Eu honrei meu pai, e eu fui lá, e o amei, e ajudei ele para que ele não ficasse sobrecarregado. E no dia, quando eu cheguei na palestra, adivinha? Sem treinar, sem ficar praticando várias vezes, por ser algo que eu vivo, ela foi, digamos que, muito boa. Então, é aquilo. Às vezes nós estamos muito preocupados com nós próprios, mas a convocação que eu te faço é: comece a olhar também para o próximo. Comece a servir mais, comece a ter uma visão mais madura do mundo. E uma pessoa madura, você pode olhar também pela forma como ela trata as outras pessoas. Então, que nós possamos começar a não só pensar nisso, mas começarmos a colocar isso em prática. Que nós possamos agora, a partir de hoje, começar a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Sabedoria é você ter o dom divino de Deus e conseguir resolver problemas, conseguir ter uma visão mais madura do mundo, onde você pode ajudar mais pessoas e ferir menos elas. Se você não souber ainda o seu propósito de vida, tenha isso em mente. Você tem um propósito estabelecido por Deus, que era amar o próximo como a si mesmo. Será que você faz isso? Fica essa pergunta para você. Então, que Deus possa estar te abençoando, que essa mensagem possa ser uma mensagem de vida para você, não uma mensagem como peso, porque a palavra de Deus ela não deve ser encarada como um peso de culpa. Não deve ser assim. Na palavra está escrito que a transformação ela vem, mas ela vem pelo arrependimento. Se antes você vivia de uma forma, comece a fazer de outra. Acredite, enquanto há vida, há esperança. Não é tarde demais para você começar a se corrigir. Então, fica essa mensagem para vocês, que Deus possa estar abençoando a sua casa, a sua família e a você, com toda a sorte de bênçãos. Deus abençoe. Até a próxima mensagem.